Primeiro exercício. Um coreógrafo está ensaiando um número de frevo e deseja obter uma filmagem com 16 imagens de passistas. Porém, ele dispõe de apenas 4 dançarinos, com 2 grandes espelhos e os 4 dançarinos entre os espelhos. O coreógrafo consegue a filmagem da forma desejada, né? Com os 2 espelhos, ele vai ter várias imagens. Como ele já tem 4, com essas imagens vai totalizar o número que ele precisa, que são 16. Ele quer saber qual o ângulo que deve existir para conseguir essa associação e ter a gravação com 16 passistas. Tá joia? Então, vamos analisar com cuidado aí? Ó, você tem os espelhos, tá? 2 espelhos, formando um ângulo alfa, que eu não sei quanto que é ainda. E aqui na frente eu tenho 4 dançarinos, tá certo? 4 dançarinos. Então, quem é o meu objeto? O meu objeto são os 4 dançarinos, você não pode esquecer disso, tá? Então, ó, o coreógrafo precisa de 16 passistas, tá? Beleza. Tá escrito aqui, ó, 16 imagens de passistas, tá certo? Então, ele está fazendo um filme, ele precisa de uma imagem que tenha 16 passistas, tá? Ele dispõe de 4 dançarinos, tá certo? Ele dispõe de 4. Se ele precisa de 16 e dispõe de 4, pessoal, ele está precisando de mais 12, né? Porque 4 mais 12 dá os 16 que ele precisa, tá? Vamos pensar. O objeto são esses 4, tá? Então, cada imagem desse objeto, que vai estar aqui, vai estar atrás dos espelhos, cada imagem vai ter 4 também. Então, conclusão. Os 4 dançarinos representam o meu objeto. Então, cada imagem vai ter 4. Se estão faltando 12, então nós precisamos de 3 imagens. Porque, como o objeto tem 4 dançarinos, cada imagem tem 4 também. 3 imagens com 4, 3 vezes 4, 12 passistas. Tá? Então, são 3 imagens. Número de imagens é 360 por alfa menos 1. Eu quero saber o ângulo entre os espelhos. Número de imagens, 3. 3 é 360 por alfa menos 1. Passo 1 para cá, 3 mais 1 é 360 por alfa. 4 é 360 por alfa. 4 alfa é 360. Alfa 360 por 4. Alfa 90 graus. Pessoal, 90 graus, alternativa C, C de Corinthians campeão, não é isso? De novo, ele precisava de 16, tinha 4. Esses 4 representam o objeto. Então, cada imagem vai ter 4 também. Se estão faltando 12, né? Nós precisamos de 3 imagens de 4, porque 3 vezes 4, 12, que era o que estava faltando. 3 imagens, usa a formulinha, chega no 90 graus. Tá? Pessoal, só para o problema acabou, alternativa C, Corinthians, etc, etc, etc. Mas, e se o problema pedisse para você localizar as imagens? Tá? Então, você tem esses 4 objetos, localize as imagens. Então, ó, primeira imagem no espelho 1, ela vai estar aqui. Ó, azul é o mais perto, amarelo é o mais perto. Essa cor esquisita aqui tá essa distância, a mesma distância atrás. O verde é o que está mais baixo junto com o amarelo e tá essa distância atrás. Do espelho 2, ó, o amarelo é o que está embaixo e mais perto do espelho 1. Esse é o que está mais perto aqui. O verde é o que está mais perto aqui,
mais perto do 2 e mais afastado do 1. Então, mais perto do 2 e mais afastado do 1. Essa cor esquisita, tá? Eu sou daltônico, por isso que eu não sei, parece um laranja, sei lá que cor que é essa daqui, tá? Então, essa cor aqui, ela está mais longe do E1 e mais longe do E2. Mais longe do E1, mais longe do E2, tá? O azul, ele está mais perto do E1 e mais afastado do E2. Mais perto do E1, mais afastado do E2. E por fim, a imagem da imagem, que é essa aqui, né? Olha que legal, a amarela, né, é sempre mais próxima do vértice. Então aqui você teria as 4 posições das imagens, se fosse um problema de segunda fase, e pedisse para identificar. Tranquilo, pessoal? Então aí está o nosso probleminho de associação de espelhos, tá? Esse truque de associar espelhos para conseguir mais pessoas na cena é muito usado, né? Foi muito usado quando não existia computador. Hoje em dia, com o computador, você consegue duplicar, triplicar, quadruplicar o número de pessoas na cena usando simplesmente a computação gráfica. Beleza? Próximo probleminha. Universidade do Ceará, tá? Você tem aqui, ó, um raio de luz incide sobre um espelho plano horizontal no ponto P, formando um ângulo de 10 graus. Ó. Então, esse ângulo aqui, pessoal, ó, é 10 graus com a normal. Gira-se o espelho em torno de um eixo contido no plano do espelho, que passa por um ponto P. Então, aqui é o ponto P, é o eixo. O espelho vai girar. Ele girou, ó, um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Tá? Com base nessas informações, julgue as afirmativas. Tá? Primeira afirmativa. O raio refletido gira 60 graus. Pessoal, vamos lembrar da regrinha? Quando o espelho plano sofre uma rotação, que é o que está acontecendo aqui, de um ângulo alfa, o raio refletido sofre uma rotação 2α. Então, se o espelho girou 30, o raio refletido beta vai girar 2 vezes 30, ou seja, 60 graus. Conclusão, a afirmação 1 é verdadeira. Se a afirmação 1 é verdadeira, já não é mais a alternativa D, que fala que as 3 são corretas. Tá? E nem a alternativa C, que fala que só as afirmações 2 e 3 são corretas. Vamos analisar as outras? Afirmação 2. O raio refletido forma 40 graus com a normal ao espelho após o giro. Então, ó, vamos olhar o desenhinho aqui. Você tem o raio incidindo, formando 10 graus. Esse raio vai refletir. Vai formar 10 graus também. Tranquilo? Aí o espelho vai girar. Olha lá, o espelho girou 30 graus. Tá? O espelho girou 30 graus. E, com isso, a reta normal, ó, o raio refletido agora veio para cá, tá certo? Então, o raio incidia e saía aqui, tá bom? Aí o espelho girou, agora o raio refletido sai para cá, tá? Se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus também, que é a distância entre as normais, tá? O ângulo entre as normais. E lá em cima também é 30 graus, tá? A pergunta que o cara faz é: o raio refletido forma 40 graus com a normal ao espelho? Vamos ver aqui, ó. Ó, esse ângulo é 10, esse é 30. Ou seja, minutinho só, pessoal. Ficou ruim aqui, mas acho que dá para enxergar, né? Ou seja, esse ângulo aqui, ele é 40 graus.
Se esse ângulo é 40 graus, esse ângulo aqui, esse é o de incidência, esse é o de reflexão. Ele também é 40 graus. Tá certo? Pessoal, se esse ângulo é 40 graus, ele é o ângulo exatamente entre só um minutinho aqui, pessoal. Ele é exatamente o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. Então, ele é 40 graus. Aqui é verdadeiro também. Tá? E a última? O ângulo entre as normais, as duas posições do espelho é 30? Não, nós já vimos aqui embaixo. Então, também é correta. Tá? Pessoal, as três são verdadeiras. Alternativa E. Tranquilo? Muito bom, então, pessoal. Então, tá aqui a resolução desse probleminha. E o último problema, esse aqui, já dá para a gente perceber, ó, o objeto está em movimento e o espelho também está. É um pouquinho diferente esse do que nós vimos na teoria. Vamos ler? A situação apresentada a seguir mostra um espelho plano vertical apoiado sobre rodas. Olha o espelho aqui em cima de um skate, né? Movendo-se sem atrito com velocidade de 8 metros por segundo em relação ao solo. Um homem sobre patins, é um patim isso daqui então, né? Move-se 10 metros por segundo em relação ao solo, no mesmo sentido do movimento do espelho. Então esse cara é um objeto, velocidade 10 metros por segundo, e aqui está o espelho, velocidade 8 metros por segundo, para o mesmo lado, no mesmo sentido. Com que velocidade o homem está se aproximando da sua imagem? Pessoal, grifa aí, ó. Com que velocidade o homem está se aproximando da sua imagem, tá? Produzida pelo espelho. Então, ó, vamos pegar as informações. Primeira informação, velocidade do objeto, 10 metros por segundo. Velocidade do espelho, 8 metros por segundo. Tá? Pergunta: qual é a velocidade do homem, que no caso é o objeto, se aproximando da imagem? Pessoal, é um probleminha, agora a pergunta, né? É um probleminha lá da parte do Vilmo, de velocidade relativa. Ele quer saber a velocidade do homem se aproximando da imagem, a velocidade do carrinho A se aproximando do carrinho B, tá? Quando você calcula a velocidade relativa, tem uma formulinha, né? A velocidade de A em relação a B é VA menos VB. A velocidade do objeto em relação à imagem é a velocidade do objeto menos a velocidade da imagem. A do objeto a gente já sabe quanto que é 10. Mas e a da imagem? Pessoal, esse caso aqui, ele é um pouquinho mais complicado que os demais, porque os dois estão em movimento. Então, para a gente achar essa velocidade da imagem, existe um jeito que a gente chama de superposição de movimentos. Quer dizer, nós vamos analisar duas situações e juntar essas duas situações. Então, a primeira coisa é localizar a imagem. Então, onde está a imagem? Olha a imagem aí, ó. Tá? A imagem está aqui atrás, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, pessoal. Vamos supor o espelho fixo. Lembra, é aquele caso mais simples. Se o espelho estiver fixo, pessoal, a velocidade 1, que é a do primeiro passo, é menos a velocidade do objeto. Lembra? Se você está andando, a imagem está andando também, só que em sentido oposto. Por isso, menos. Então, a velocidade V1 é menos 10 metros por segundo. No desenho, olha só. Se esse espelho tivesse parado e só o objeto estivesse se movendo, a imagem estaria vindo para cá com 10 metros por segundo. Tranquilo?
Mas o espelho não está parado, né? Ele está em movimento também. Então agora vamos analisar uma segunda situação. Vamos supor o objeto fixo agora, tá? Pessoal, quando o objeto está fixo, lembra? A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Ó, V1 aqui é porque é primeiro passo, V2 é porque é segundo passo, tá? Ou seja, se só o objeto tivesse fixo e só o espelho em movimento, a velocidade seria 2 vezes 8, 8 é a velocidade do espelho, ou seja, o V2 seria 16 metros por segundo. Quer dizer que, se esse objeto tivesse parado e o espelho só tivesse com 8, a imagem ela estaria se afastando com o dobro, 16 metros por segundo. Pessoal, na verdade, não está acontecendo nem a primeira, nem a segunda situação. Essas duas coisas elas estão acontecendo juntas, porque tanto o objeto como o espelho estão em movimento. Então, para a gente achar a velocidade da imagem, tá? Nós temos que juntar essas duas situações. Então, o terceiro passo é fazer a superposição dos dois efeitos. Ou seja, a velocidade final da imagem, ela é a soma das duas, da primeira situação com a segunda. Então, você vai somar, vai ficar menos 10, que é a V1, mais 16, ou seja, a velocidade da imagem é 6 metros por segundo. Ela está aqui, ó. 10 para cá, 16 para cá. Na verdade, a velocidade, quem ganha é o 16, né? A velocidade da imagem é 6. Pessoal, mas não é isso que o problema está pedindo. Ó. Nem tem esse valor nas alternativas. Lembra? Ele quer saber a velocidade do objeto em relação à imagem. Tá? Então, usando a formulinha de velocidade relativa, velocidade do objeto em relação à imagem é a do objeto menos a da imagem. Substituindo, do objeto é 10, da imagem é 6. Velocidade do objeto em relação à imagem, 4 metros por segundo. Tá certo? Isso dá para a gente ver no desenho, né? O objeto vem vindo com 10. A imagem está fugindo com 6. Então, 10 menos 6, quer dizer, esse cara está se aproximando com 4 metros por segundo. Pessoal, 4 metros por segundo, alternativa C. Tá? C de acabou. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá certo? E que esse método funcione para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.